Olá pessoal, eu sou o João Brinkman, professor de Educação Física, e você está aqui no meu canal, cujo escopo é a educação física, os esportes, os esforços físicos em geral. Hoje o assunto do vídeo vai ser o EPOC. Antes de iniciar o tema propriamente dito do dia, vale a pena lembrar àqueles que ainda não se inscreveram no canal, no caso você aí que estiver assistindo agora. Se ainda não for um inscrito aqui do canal, faça isso clicando no botão que há embaixo para essa finalidade. Tá bom? Inscreva-se no canal e ative as notificações, que assim você facilita o processo de visualização dos vídeos. Bom, então indo ao ponto, nos últimos vídeos eu tenho falado aí bastante sobre o gasto energético e também feito aí associações com as atividades físicas, que, lembrando aqui mais uma vez, são aquelas atividades que envolvem gastos consideráveis de energia acima dos níveis de repouso e que, por sua vez, guardam relação também com o consumo de oxigênio aumentado, para que se possa, então, durante a atividade, oxidar mais nutrientes, convertendo assim mais energia dos alimentos em formas biologicamente utilizáveis e automaticamente empregando-as na realização de trabalho. Uma coisa que é muito importante deixar aqui claro é que no momento da transição do repouso para o exercício, o consumo de oxigênio não aumenta instantaneamente. Ele leva um certo tempo para chegar num ponto onde ele possa ficar num estado estável, em equilíbrio, em relação às demandas durante esse mesmo exercício. Então, para inclusive ilustrar isso que eu estou dizendo, eu vou deixar uma figura aqui em cima, nessa lateral superior aqui, que esboça justamente isso, ou ilustra isso. Vejam que o consumo de oxigênio sofre uma transição gradual até chegar num certo ponto ali em que ele pode ficar num estado estável até o fim, então, do exercício, da realização do esforço, e depois de um tempo ele vai voltando ali gradualmente também para o mesmo estágio anterior àquele da realização do exercício. Bom, para ficar ainda mais claro, é melhor eu aumentar um pouco a visão aqui da figura, para que vocês observem que esse possível estado estável está representado nessa figura de cima, no gráfico de cima dessa ilustração, que representa então um exercício leve ou até mesmo um exercício moderado, enquanto que essa ilustração inferior representa então um exercício intenso, e esse então não tem o chamado estado estável. Então, frisando mais uma vez, o que é mais importante aqui observar é que nessa transição do repouso para o exercício, o consumo de oxigênio vai aumentando gradualmente, em qualquer que seja a hipótese aí observada. E após o término do exercício, ele não volta imediatamente para o mesmo ponto de antes do exercício. Ele faz isso retornando para o seu ponto anterior gradualmente. Então leva um tempo para que o consumo de oxigênio então fique no estágio anterior ao do início do exercício, ou seja, de quando se estava em repouso. Bom, então retornando agora aqui com a minha imagem, reparem que acreditava-se antes que nessa transição do repouso para o exercício poderia ser empregado algum tipo ali de estoque prévio de oxigênio na oxidação dos nutrientes para o fornecimento ali da energia para a realização do exercício. Mas sabe-se, na verdade, que o que ocorre ali, naquele momento da transição do repouso para o exercício, é uma maior contribuição dos sistemas anaeróbios de fornecimento de energia para que o esforço efetivamente aconteça. E isso faz diferença porque, se formos analisar, a nomenclatura que era utilizada antigamente para o momento final ali do exercício e aquela volta gradual do consumo de oxigênio para o valor do repouso, era a de débito de oxigênio. Débito porque então acreditava-se que isso fosse como se fosse um pagamento
daquela dívida inicial contraída, onde teria-se utilizado um oxigênio previamente estocado no organismo. Então, na verdade não é isso. Eu disse que no início do exercício você tem uma maior contribuição dos sistemas metabólicos anaeróbios para o fornecimento da energia. Então, esse nome que era utilizado, né, para esse momento final e esse retorno gradual do consumo de oxigênio para o repouso, que era o débito de oxigênio, não é o melhor nome e deveria ser inclusive retirado, então, da utilização cotidiana dos professores de educação física. O melhor termo para aquele momento final do exercício, em que o consumo de oxigênio vai voltando gradualmente ao repouso, é o do nome do vídeo de hoje, que é EPOC. Então, EPOC é um acrônimo para consumo excessivo de oxigênio no período pós-exercício. E esse consumo excessivo de oxigênio no período pós-exercício pode perdurar algo em torno aí de 5 minutos após o exercício, no caso de um exercício leve, como exemplificado aí na figura de cima, ou até mesmo mais de 30 minutos em situações que envolvem esforços mais intensos, ou até por vários minutos a mais do que esses que eu estou citando aqui. Então, isso é muito dependente da intensidade na qual o exercício é realizado e também da duração. Então, da duração e da intensidade do exercício. Sendo assim, se o fator preponderante para a existência do EPOC não é a de eventuais empréstimos de reservas de oxigênio teciduais, então, por que será que ele existe? Então, normalmente, as melhores justificativas para a existência do EPOC sejam aquelas que buscam uma correlação entre esse consumo excessivo de oxigênio no período pós-exercício e a necessidade de conversão de lactato em glicose, no processo que é chamado de gliconeogênese, assim como também na ressíntese das fosfocreatinas celulares, que inclusive ocorrem ali em torno de 2 a 3 minutos após o exercício. Então, inclusive isso ajudaria a explicar um primeiro momento ali do EPOC, que é um momento rápido, de declínio rápido ali do consumo de oxigênio, e depois, então, sucedido por um momento de declínio mais lento do consumo de oxigênio, até chegar no ponto anterior de antes do exercício. Além, é claro, de fatores importantíssimos e incontroversos, como, por exemplo, a frequência cardíaca e a ventilação, permanecem elevados por um certo tempo após a realização do exercício. E mesmo a temperatura corporal também permanece elevada por um certo tempo após a realização do exercício. Sem contar que a temperatura, mesmo, assim como esses outros fatores que eu já citei, são bastante correlacionados ali com a intensidade do exercício. Quanto maior é a intensidade do exercício, maior é a energia requerida para a realização desse exercício. Portanto, produz-se mais calor. Então, quanto maior é a temperatura, você tem mais vasodilatação, mais circulação de sangue, mais adrenalina e noradrenalina, aumentando a força de contração do coração ali a cada batimento. Então, são vários fatores aí que contribuem, inclusive esse aumento da temperatura. Você tem com esse aumento de temperatura uma diminuição da força de ligação entre o oxigênio e a hemoglobina, favorecendo, portanto, o desprendimento do oxigênio das hemoglobinas em direção aos tecidos. Então são vários os fatores que contribuem aí para esse aumento do consumo de oxigênio mantido por um certo tempo após a realização do exercício, cujo nome é o EPOC. Vocês repararam aí na ênfase que eu dei ao nome EPOC? Enfim, talvez porque alguns assuntos sejam assim bastante interessantes mesmo para quem é dessa área da fisiologia do exercício. O EPOC, as mitocôndrias, essa questão toda da energia. Enfim, é bastante interessante imaginar como que o gasto energético então permanece aumentado
correlacionado aí com esse aumento de consumo de oxigênio também mantido, né, após a realização do exercício. Então você aumenta o consumo de energia não só durante a atividade física, como esse aumento permanece por um certo tempo, mesmo após a realização da atividade física. Então isso talvez sirva aí até como um fator motivacional a mais para que sejam realizadas as atividades físicas e colocadas aí como um hábito no nosso cotidiano. E que então isso contribua bastante aí para a manutenção da nossa saúde, da nossa composição corporal mais adequada, enfim. Então, por hoje, o que eu tinha para falar era isso. Assim, esse assunto também dá para aumentar aqui até assim, por horas e horas, de forma indefinida, mas a ideia dos vídeos é de que eles sejam curtinhos, então, apenas antes de finalizar aqui, sempre é válido lembrar que para você aí que acha esses assuntos interessantes, deixa aí o seu joinha, repasse o vídeo para os amigos, se inscreva no canal, tá bom? Me ajuda aí a aumentar a quantidade de pessoas que assistem esses vídeos, para que o canal então vá cada vez atingindo aí mais pessoas, enfim, e aí vai ficando mais legal então. Então se inscreva no canal, dê um joinha, repasse os vídeos, tá bom? E por hoje é só, na semana que vem tem mais.